E também dizer onde é que eu vou guardar os dados e de que forma eu vou guardar os dados, né? Algumas coisas que não falamos ainda. Sequestro por senha de game. É um outro risco. Existem jogadores hoje especializados. Vocês não fazem ideia, eu não fazia ideia há pouco tempo atrás, a quantidade de jogos interativos que existem e a quantidade de pessoas que jogam, e de jogadores profissionais, jogadores que jogam quase que 24 horas por dia, e chegam a determinados níveis, e após chegar nesses níveis, negociam. Falam, eu já cheguei aqui, esse nível aqui, outro dia eu vi uma negociação num chat de R$100 mil. Eu estou vendendo a minha credencial por R$100 mil. Isso levou talvez a uma situação de sequestro que aconteceu em São Paulo, um jogador que era muito bom. Companhia aérea, olha que interessante. Uma companhia aérea americana, em 2002, sofreu um processo de recuperação judicial. Se recuperou, voltou ao mercado, está excelente, etc. 2002. No ano passado, saiu uma notícia banal sobre a companhia. Olha, a companhia adquiriu um avião X, avião moderno, etc, etc. E embaixo da notícia tinham 4 links, mais 4 notícias relacionadas. E a última notícia era a notícia de 7 anos atrás da Concordata. Então, o sujeito terminava de ler a aquisição de aviões, via a notícia da Concordata, olha, empresa tal entrou em Concordata, clicava ali. Um clicou, outro clicou, o outro clicou, todo mundo que lia começou a clicar, o Google começou a indexar, né, de um ranking de 4, 5 páginas da frente, começou a vir para o segundo, né, veio para o primeiro, primeira posição, você clicava o nome daquela companhia, primeira coisa que aparecia, olha, a companhia está em Concordata. Notícia antiga, de 6, 7 anos atrás. O que aconteceu no mercado? Gerou uma botaria no mercado, as ações da empresa caíram, o prejuízo foi verdadeiro, factível, né? Em virtude o quê? De uma concepção relacionada ao quê? Decorrente da reindexação. Vejam o risco. Recentemente, aqui no Paraná, em uma ação de Curitiba, um sujeito em sede de liminar conseguiu obrigar o consultor jurídico, naquele site, muito bom consultor jurídico, a atualizar uma notícia, que inicialmente o sujeito tinha sido condenado, depois ele foi absolvido, em 2º grau, só que dá a notícia da condenação, não da absolvição. Só que quando o sujeito procurava no Google, o que aparecia primeiro? Só a condenação. Então, houve necessidade de atualização da notícia. E é o dinamismo da informação, é o que a gente chama, na sua essência, da própria tecnologia da informação. Olha, o J540EE, erro, significa que o seu commodore pensa que você é um idiota. E se recusa a continuar trabalhando com você, a continuar fazendo outras coisas com você. Isso pode acontecer, já acontece às vezes, mas mais em call center, né? Call center que a gente tem esse problema. Olha, é a 3ª vez que eu estou ligando, etc. Ninguém nunca teve problema com call center aqui, né? Tranquilo. Não podia deixar de focar um pouquinho, ponto sensível aqui com relação ao registro em especial, né? Então, tem a 8935, tem a 6015, fala da responsabilidade, inclusive, pelos prepostos, responsabilidade essa, própria Constituição Federal, por delegação, Código Civil, e aqui uma versão específica. Mas, Lei 11.977, fresquinha, julho de 2009, conhecem? Já estudaram a fundo? Já? Bom, do ponto de vista do meu tema, nós temos aqui o 37 e o 38, né, falando do registro eletrônico em específico, não tem mais volta, podem se preparar, né, Florida, daqui para frente, vai ser só isso. E a previsão, né, Manuel, talvez aí um reforço da utilização dos certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras credenciadas na infraestrutura de chaves públicas, né, do Brasil ou brasileira. Previsão essa já existente desde agosto de 2001, medida provisória 2200 de 2001, presunção de autenticidade e presunção de integridade. Reforço que veio também na Lei do Processo Eletrônico, né, na 11.419 de 2006, especificamente quanto à ECB Brasil, alterações também do Código de Processo Civil nesse sentido. Agora, daqui para frente, a tendência é ficar tudo eletrônico mesmo. Nós vamos ter aí questões pontuais de sistema, de SLA, funcionamento, backup, segurança, certificação digital. Eu aqui joguei aquela questão do documento em japonês, do documento criptografado, que eu acho muito interessante, Manuel, essa discussão, porque muita gente quer fazer isso até para dar perenidade, né? Isso não é muito explorado, mas nos registros de títulos e documentos,
uma das formas de dar perenidade é você fazer o registro, né? E eletrônico, inclusive, você até garante, é uma boa prática de segurança da informação. Mas, às vezes, eu não quero dar publicidade em um documento mais sigiloso, eu não posso, né? Porque eu vou estar ferindo o próprio princípio natural, essencial do registro, né? Algumas, 39 também não posso citar lá, o sistema de registro eletrônico, novamente a referência, no 40, cópias de segurança, vejam, backup, falamos aqui uma obrigação direta. E, por fim, aqui a questão da, eventualmente, aqui a aplicação da gratuidade, né? Meio eletrônico sem ônus. ICB Brasil, artigo 10, só para fixar bem, vocês vão ter uma palestra à tarde com a Patrícia, né, Manuel? Provavelmente já vai tocar nesse assunto fortemente, mas artigo 10, para primeiro e segundo, especial primeiro, presunção de autenticidade de integridade. Aqui um exemplozinho, eu trouxe aqui uma assinatura digitalizada. Isso aqui é um exemplo que eu uso há muito tempo, que é bem interessante. Há 7 anos atrás, Manuel, eu baixei esse programinha chamado PNOP, né? Signature Capture. O que é o PNOP? Eu usava aquele Palm 3, na loja você sincronizava via cabo e tal, e essa era uma aplicação para o Palm 3, você pegava aquela canetinha do Palm, assinava, ele capturava e jogava para o documento. Só que ele já dava, Manuel, naquela opção, a possibilidade de você criptografar a assinatura digitalizada, através da aplicação, inclusive, de um certificado digital. O que eu quero dizer aqui para os senhores, vocês vão ter uma palestra específica, mas aquilo que os senhores estão vendo é uma assinatura digitalizada, não tem nada a ver com o certificado e com a assinatura digital ICB Brasil. Aliás, eu até acho e defendo que o tema assinatura digital, quando a gente usa um certificado digital, não é o tema, não seria a nomenclatura mais adequada. Eu defendo uma autenticação digital, né? Porque a assinatura ela varia, não é sempre a mesma, como conceitualmente falando deveria ser. Então aqui é uma assinatura digitalizada que pode também conter, em cima dessa digitalização, a aplicação de um certificado digital e a consequente, né, certificação, assinatura digital. Por exemplo, eu tenho o meu certificado digital aqui no meu Smart Card da UAB, renovei agora inclusive. Enfim, não vou entrar tanto nesse assunto, vou deixar aberto para perguntas, mas não vou atrapalhar a palestra da Patrícia na parte da tarde. Carimbo de tempo, importantíssimo, assinatura digital por si só, ela não garante tempo. Ela vai dar o tempo escrito no documento, ou o tempo da rede, do sistema, do programinha que foi utilizado para gerar aquele documento. Do ponto de vista jurídico, isso é muito importante. Falando novamente da questão dos sistemas dos senhores. Há uma tendência hoje, uma tendência mundial, legislativa, ok? Vamos dar os 30 minutos para debates, uma tendência legislativa de se proteger não mais necessariamente a informação que está sendo recebida, o documento que está sendo recebido, mas a forma de armazenamento daquele conteúdo. Por quê? E eu compactuo com essa ideia. Por quê? Porque a possibilidade de um vazamento, de um problema, mesmo da disseminação, da transferência daquele conteúdo, hoje ela é real. Então, se aquilo pode sair do controle, que saia de forma incompreensível. Não estou falando aqui para os documentos públicos. Estou dizendo aqui, por exemplo, para as bases de dados, para os formatos específicos, né, para as comunicações pessoais, etc. Aqui eu tenho um parâmetrozinho, uma lei do estado de Nevada, dos Estados Unidos, tem também de Massachusetts, obrigando a certos segmentos corporativos específicos a adotarem medidas de criptografia. Então, você está recebendo essas informações, você tem que ter o sistema e os documentos criptografados, porque se eles vazarem, eles já saem de forma incompreensível. Aliás, essa é uma boa prática, inclusive, de segurança da informação. Segurança da informação que tem como norma técnica a 27001 e 27002, norma ABNT, que decorre da antiga 17799, que decorria da 7799 britânica, né? A internet trouxe vantagens e desvantagens. De qual lado você vai estar? Então, de um lado tem a necessidade e a obrigatoriedade. Eu até brinquei que falei, registro eletrônico, não tem volta. Não tem mesmo. Por quê? Porque todo mundo vai estar usando, a evolução nos obriga a isso porque nós temos a lei do processo eletrônico empurrando tudo isso junto com a Receita Federal. Então, não tem volta.